Olá, olá, estudante, professor Mário Jones aqui e vamos lá para mais uma aulinha. E o tópico da aula de hoje, sistemas de equações lineares. Então vamos lá? Bom, primeira coisa, o que seria um sistema e como é que eu vou organizar isso? Primeira coisa, você precisa conhecer uma equação, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, a equação do primeiro grau com duas incógnitas. Como assim, professor? Uma equação desse tipo aqui, ó. AX mais BY igual a C. Eita, que tanta de incógnita, né? Tem A, B, X, Y. Bom, X e Y são as minhas incógnitas. A, B e C são os meus coeficientes. E o x e o y são as minhas incógnitas, tá? Então, x e y são as minhas incógnitas. Tá, mas como assim, professor? O que seria uma equação do primeiro grau com duas incógnitas? Exemplos. Olha só, eu tenho aqui, ó, 2x mais 3y igual a 5. Bom, uma outra equação aqui, ó, x menos 7y igual a 3, tá? Então, isso daí são exemplos de equação do primeiro grau com duas incógnitas. É difícil isso, tá? Então, ó, primeira coisa, eu preciso só entender o que é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Tá, mas por que é primeiro grau? É primeiro grau porque o expoente tanto do x quanto do y é igual a 1. Por isso, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Tranquilo? Tá, então, quantas soluções essa equação possui? Porque eu sei que uma equação que tem só uma incógnita possui uma solução. E uma equação com duas incógnitas, ela possui quantas soluções? Vamos pensar aqui? Olha só. Então, exemplo. Ó, verifique se o par x, y, então toda vez que eu tiver um par aqui, ó, o primeiro valor é x, o segundo valor é y, é solução da equação, vamos colocar aqui uma equaçãozinha bonitinha, ó, 2x mais 3y igual a 5. Olha só que interessante. Eu tenho ali 2x mais 3y igual a 5 e eu quero verificar possíveis soluções. Eu quero ver o que vai acontecer para tentar entender o que seria esse sistema de equações lineares aí, tá? Então, vem comigo. Então, primeiro ponto aqui, primeiro par ordenado, eu vou colocar assim, ó, 1 e 1. Tá, então o que isso significa, professor? Bom, significa que esse primeiro valor aqui é o valor de x, esse segundo valor aqui é o valor de y. Eu quero que vocês tenham isso em mente. Bom, então o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou substituir por 1. No lugar do y, vou substituir por 1. Eu tenho 2 que multiplica x, o meu x aqui é 1, mais 3 que multiplica y, que aqui no meu caso também é 1. Isso eu quero verificar se isso é igual a quanto? Se é igual a 5. Tá, 2 vezes 1 dá 2. Então, fica 2 mais 3 vezes 1 é 3. Eu quero verificar se isso daqui é igual a 5. Bom, 2 mais 3 dá 5. 5 é igual a 5? Bom, isso daqui é verdadeiro. Ó, verdadeiro. Bom, então isso significa o seguinte, que o par ordenado 1, 1 é solução dessa equação. Ó, portanto, vou escrever aqui, ó, portanto, o par 1, 1 é solução
Olha que fácil, bem tranquilo. Bom, segunda equação. Vamos pegar uma segunda equação aqui bem bonitinha. Ó, segunda equação não, segundo ponto. Vamos pegar o número menos 1 para x, menos 1 sobre 2. E aqui eu vou pegar o número 2. Bom, vamos fazer o teste? Significa que o x vai ser menos 1 sobre 2 e o y vai ser 2. Então, vamos substituir essas informações aí na equação e verificar. Então, vai ser 2 que multiplica o x. O x é menos 1 sobre 2. Ó, esse daqui é o meu x. Mais 3 vezes o y. O y aqui, no caso, é 2. Eu quero saber se isso daqui é igual a 5. Porque eu quero validar essa equação aqui, ó. Então, eu quero verificar se os valores de x e y que eu tenho satisfazem essa equação. Bom, 2 que multiplica menos 1 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Mais 3 vezes 2 é 6, e isso eu quero verificar se é igual a 5. Bom, menos 1 mais 6 dá 5, e isso é igual a 5? Sim, verdadeiro. Olha, professor, então quer dizer que todos os pontos que você escolhe são soluções para essa equação? Bom, não sei. Vamos verificar? Letra C aqui, vamos colocar o par 1 e 3. Vamos ver o que acontece? Lembra que a equação é 2x mais 3y igual a 5. Então, isso daqui vai ser 2x. Então, vai ser 2 que multiplica o x. Lembrando que o x aqui é o primeiro valor, y o segundo valor. Então, é 2 que multiplica x, mais 3 que multiplica o y, que no caso é 3. Eu quero verificar se isso é igual a 5. 2 vezes 1 dá 2, mais 3 vezes 3 dá 9. Quero verificar se isso é igual a 5. Bom, 2 mais 9 dá 11. 11 é igual a 5? Não, né? Isso é falso. Então, isso significa o seguinte, o par, né? O par 1, 3 não é solução. Olha só que beleza. Neste exemplo aqui, eu verifiquei que dois pares que eu escolhi ali, dos 3, 2 eram soluções, e eu tinha um terceiro que não era solução. E aí, o que acontece? Esse tipo de equação quando tem uma equação com duas incógnitas, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, essa equação ela possui infinitas soluções. Vamos escrever isso? Então, olha só. A equação do tipo ax mais by igual a c possui infinitas soluções. Então, essa equação aí, ela possui infinitas soluções. Então, peraí. Significa que essa equação aqui possui infinitas soluções? Sim. Então, aqui possui infinitas soluções. Tá, mas então, para que serve estudar uma equação que possui infinitas soluções? Bom, você tem que resolver ao mesmo tempo duas equações. Como assim, professor? Olha só. Sistemas lineares. Então, sistemas lineares. Bom, o sistema linear ele vai ter a seguinte característica, ó. Ax mais by mais igual, mas não igual. Então, igual a c. E ex mais fy igual a g. Beleza, eu tenho ax mais by igual a c, ex mais fy igual a g. Vamos colocar na ordem alfabética, né? Agora me deu uma agonia aqui. Vou colocar aqui D, E,
F. Pronto, ficou mais bonitinho. Bom, então eu tenho sistemas lineares. Professor, viu um monte de letrinha aí. Como é que faz isso? Então tá. Para resolver um sistema linear, eu preciso utilizar um método. O método que eu vou trabalhar com vocês é o método da adição, tá? Método da adição. Quem que seria o método da adição? Vamos lá. Eu quero resolver o seguinte sistema. 2x mais 3y igual a 5. Aqui eu tenho 3x mais 5y igual a 2. Eu preciso resolver esse sistema. Quero resolver esse sistema. Tá, eu vou utilizar o método da adição. Como é que eu vou fazer isso? Olha só a dica para você conseguir resolver de maneira tranquila. Vamos pegar esse sistema, vamos escrever ele do outro lado aqui para ficar facinho, ó. Então, 2x, 3y, 5. Então, olha só. 2x mais 3y igual a 5. 3x mais 5y igual a... Aqui vai ser 2. Perfeito. Agora, olha só. Observem aí os coeficientes de x. Então, eu vou olhar na coluninha do x. Observa bem. Tudo que for relacionado a x, vou fazer de vermelho. Bom, qual é o número que multiplica o x em cima? Bom, o número que multiplica o x em cima é o 2. Eu vou colocar ele aqui embaixo multiplicando. Olha só que fácil. Qual é o número que multiplica o x embaixo? Esse número é o 3. Eu vou colocar ele lá em cima. E aí, o que você vai fazer? Você vai trocar o sinal de um deles. Tá, o sinal de qual? Tanto faz. Vou trocar o sinal do de cima. E aí, o que eu vou fazer com esse menos 3 e com esse 2? Eu vou multiplicar esse menos 3 por todo mundo. Então, vai ficar, ó, em relação a x, olha só como é que vai ficar isso. Menos 3 vezes 2 dá menos 6x. Menos 3 vezes 3 dá menos 3y. Igual, ou menos 3 não, né? Menos 9y. Me desculpem aqui, ó. Então, 3 vezes 3 dá 9, então vai dar menos 9y. Menos 3 vezes 5 vai dar menos 15. Bom, 2 vezes 3 dá 6x. 2 vezes 5 dá 10y. E 2 vezes 2 dá 4. O que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar. Quando você adiciona, ó, 6x negativo, 6x positivo, nós vamos, ó, eliminar. Devo 9, tenho 10, me sobra 1y. Devo 15, tenho 4, vou ficar devendo 11. Portanto, meu y é igual a menos 11. Olha, professor, descobriu o valor do y? Sim. Agora você pode descobrir o valor do x pelo mesmo esquema. Olha só como é que nós vamos fazer. Vou fazer aqui de azul o do y. Então, eu olho o número que multiplica o y em cima. Esse número que multiplica o y em cima é 3. Vou multiplicar ele embaixo. O número que multiplica o y embaixo é o 5. Vou multiplicar ele em cima. Vou trocar o sinal de um deles. Agora, eu vou trocar o sinal do de baixo, só para mostrar para vocês que tanto faz. Então, aqui vai ser o y. Bom, vou multiplicar o 5 por todo mundo. Então, 5 vezes 2 dá 10x. 5 vezes 3 dá 15y. E 5 vezes 5 dá 25. Bom, menos 3 vezes 3 dá menos 9x. Menos 3 vezes 5 dá menos 15y. E menos 3 vezes 2 dá menos 6. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar. Bom, aqui eu tenho, ó, 15y positivo. Nós vamos, ó, simplificar. Então, simplifica. 10x mais menos 9x. Bom, tenho 10, devo 9, vai me sobrar 1. E tenho 25, devo 6, vai me sobrar 19. Então, percebam, consegui determinar o valor de x e o valor de y utilizando o método da adição. Então, nessa primeira aula, eu trabalhei com vocês o conceito de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Verificamos ali a possibilidade de soluções, verificamos que uma equação desse tipo tem infinitas soluções. E aí nós resolvemos duas equações ao mesmo tempo, ou seja, pensei em um valores, né, tanto de x quanto de y, que satisfazem duas equações ao mesmo tempo. Como é que eu resolvi esse sistema? O método que trabalhamos foi o método da adição. Tudo bem?
Bom, espero vocês na próxima aula e vamos fazer exercícios nessa próxima aula. Tchau, tchau.